Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Diálogos Atópicos, produzido pelo Centro Internacional de Pesquisa Áticos. Eu me chamo Marina Magalhães, sou professora da Universidade Federal de Campina Grande e pesquisadora do Áticos. E comigo também está o Matheus. Olá, Matheus! Oi, Marina. Oi também para o pessoal que está nos assistindo. Então, a pandemia afetou o trabalho de professores do país todo, né? Escolas e universidades precisaram se adaptar ao contexto atual, utilizando principalmente as tecnologias digitais para continuar o ano letivo. Pois é, Matheus, e nessa situação, questões relacionadas ao ensino e à educação à distância viraram recorrentes. Pensando nisso, nós preparamos um especial sobre o tema com a professora Eliane Schlemmer, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unicinos e líder do Grupo de Pesquisa Educação Digital do CNPq. E a Eliane vai conversar com a gente sobre ensino digital, online e híbrido, por meio da Violet Ladybird, uma identidade digital criada pela própria professora na plataforma Second Life para se comunicar com seus alunos e orientandos. E é para lá que a gente vai agora encontrá-la. Vamos lá. Pronto, já representados por nossos avatares digitais, vamos conversar com a professora Eliane? Vamos sim, Marina! Olá, sou a Violet Ladybird, mas sou também Eliane Schlemmer, professora pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unicinos e líder do Grupo de Pesquisa Educação Digital do CNPq. Sou também pesquisadora colaboradora do Centro Internacional de Pesquisa Atopos, da USP. E estou aqui hoje para conversarmos um pouco sobre alguns dos conceitos que temos ouvido muito ultimamente. Entre eles, ensino à distância, educação online e outros que vamos conversando por aqui aos poucos. O ensino à distância é uma modalidade de ensino que pressupõe, então, a separação física temporal entre alunos e professores. Ele data do século XIX com o estudo por correspondência e que mais tarde é popularizado justamente através dos serviços postais, né, que permitiu, então, que esses materiais de estudos fossem enviados pelo correio, por uma escola ou por uma instituição, mantendo os alunos e professores, assim, em contato através de cartas. Já no século XX, lá pelos anos 60, se tornaram mais populares com a distribuição de materiais educacionais via rádio e televisão. Foram aí que começaram a surgir as primeiras universidades abertas em diferentes pontos do globo. No entanto, a primeira instituição que ofereceu oficialmente um curso formal de ensino à distância foi a Open University do Reino Unido, lá em 1969. Bom, depois disso, muitas instituições de educação aberta, de ensino aberto, começaram a surgir. Já lá em 1980, com o surgimento do satélite, começaram então a ser criadas as primeiras redes de televisão por satélite, prometendo então a expansão dessa modalidade de ensino à distância. Mas foi com a popularização do PC e o rápido crescimento da então denominada tecnologia de informação e comunicação que o ensino à distância entrou numa nova fase. Agora, os materiais instrucionais podiam também ser desenvolvidos utilizando recursos multimídia. No Brasil, as referências que nós temos de ensino à distância, elas datam de 1904, com o curso de datilografia por correspondência. Depois disso, várias iniciativas foram surgindo. E lá em 1941 surge o Instituto Universal Brasileiro. Quem não lembra, né, do Instituto Universal Brasileiro, dos materiais que recebíamos pelo correio e podíamos então ter um processo de capacitação, né, nos correspondendo então com a instituição. Durante a década de 1960, ali, várias iniciativas foram desenvolvidas nesse contexto. Mas, entre 1970 e 1980, começaram, então, a surgir, não sei se vocês lembram, alguns devem lembrar disso, obviamente, dos cursos supletivos à distância, no modelo de teleeducação, com aulas que ocorriam via satélite e que eram complementadas, então, por kits de materiais impressos. Todas essas iniciativas, apesar de trabalhar com diferentes meios de comunicação, né, tais como a correspondência, o rádio, TV e satélite,
tinham algo em comum, que era a centralidade no conteúdo e essa comunicação unidirecional, ou seja, de um para muitos. E o objetivo principal era disseminar a informação. Já a partir ali de 1990, as instituições começam então a fazer uso das tecnologias e redes de comunicação digital, originando assim as primeiras universidades, né, que começaram a se expandir em 94. Entretanto, somente lá por 96 é que surge a primeira legislação específica para a modalidade de EAD no ensino superior. E as bases legais dessa modalidade são então estabelecidas, né, pela LDB de número 9.394, lá de 20 de dezembro de 1996. Entretanto, com a revolução tecnológica, pela utilização de microcomputadores, né, e posteriormente com o surgimento da internet, a popularização, na verdade, da internet, começaram a surgir algumas alternativas, tal como o Computer Basic Training, que eram ferramentas para o treinamento via computador, né, que distribuíam conteúdo, o Web Based Training, né, e o Web Based Instruction. Esses dois últimos adicionavam vantagens ao tradicional CBT, então, porque ofereciam treinamento e instrução via web. Mas foi somente no final da década de 90 que começam a surgir, então, os primeiros ambientes virtuais de aprendizagem, né? Também conhecidos como Virtual Learning Environment. E assim surge o que hoje a gente conhece como educação à distância. Então, no que a educação à distância se diferencia do ensino à distância, né? A educação à distância, ela consiste em utilizar as tecnologias da internet para propiciar, então, o desenvolvimento dos processos de ensino e aprendizagem, bem como fazer a gestão desses processos. A educação à distância, ela vai possibilitar soluções de aprendizagem, então, que vão além daqueles paradigmas tradicionais de treinamento, de estímulo-resposta, representado pela concepção empirista e expresso pela oferta de treinamento e instrução, como CBT, WBI e WBT. Algo importante de se considerar é que a educação à distância ela pressupõe a interação constante entre o humano, as tecnologias e a informação. E, portanto, ela vai muito além do que é possível realizar numa sala de aula presencial ou pelos meios anteriormente utilizados pelo ensino à distância. A educação à distância, ela implica num processo que enfatiza a construção, a socialização do conhecimento, de forma que qualquer pessoa, independente do tempo e do espaço, pode tornar-se agente da sua aprendizagem, devido ao uso de materiais diferenciados e meios de comunicação, que possibilitam, então, a interação entre os sujeitos, tanto de forma assíncrona, ou seja, no mesmo tempo, quanto de forma assíncrona, em tempos diferentes. E o trabalho cooperativo. Bom, só que o que acontece? Embora o meio tenha mudado, né, as tecnologias tenham mudado, possibilitando comunicação e interação agora multidirecional, ainda hoje nós identificamos instituições que reproduzem o ensino à distância da década de 70, onde os materiais em papel, apostila, eram enviados pelo correio. Hoje, esses são enviados pelo e-mail ou postado nos ambientes virtuais de aprendizagem, né, os quais acabam se tornando verdadeiros repositórios. Ou ainda de um ensino à distância da década de 80, onde eram enviados CDs com material audiovisual, sem falar na TV escola, né, centrado em videoaulas. Então, hoje a gente vê muito ainda instituições que desenvolvem propostas que nos lembram esse ensino à distância da década de 70, né? E também da década de 80, centrando, então, em material impresso e em videoaula. Bom, o modelo pedagógico nesses casos, então, muitas vezes ele permanece focado no instrucionismo, mesmo com a mudança dos meios para a internet, a qual potencializa, então, ou possibilitaria essa conexão e a liberação do polo de emissão.
o que poderia resultar em novos modelos que privilegiassem, então, essa reconfiguração dos currículos, das metodologias, das práticas pedagógicas, provocando uma mudança de paradigma. Nesse contexto, nós podemos começar a falar da educação online, né? Mas o que é essa educação online, então? É uma modalidade educacional que vai se caracterizar por processos de ensino e aprendizagem que acontecem totalmente em rede. Então, na educação online, ela é totalmente pela internet. Então, por meio de uma comunicação preferencialmente multidirecional, possibilitada pelo sinal digital e viabilizada por diferentes tecnologias digitais. Na educação online, o foco principal está na interação, na autoria do sujeito, na co-construção do conhecimento, favorecendo processos de aprendizagem colaborativa e cooperativa. O foco, então, ele não está nem no conteúdo, nem no sujeito, mas sim nessa relação dialógica que é possível que se estabeleça entre todos os atores humanos, né? Estudantes, professores, tutor, mediados, então, pelas tecnologias e viabilizadas tanto por meio da comunicação síncrona quanto assíncrona. O modelo pedagógico, por estar perpassado pela essa lógica de rede, ele se torna, então, predominantemente interacionista, possibilitando a conexão, a liberação do polo de emissão, que nós conversávamos antes, né? E, consequentemente, instigando a reconfiguração dos currículos, das metodologias e das práticas pedagógicas. Nesse contexto, mais recentemente, surge o conceito de blended learning. Mas o que é isso, né? Blended learning. Então, o blended learning é um conceito de educação que se caracteriza pelo uso de soluções combinadas ou também compreendidas como mistas. Ele implica na interação entre a modalidade presencial física e a modalidade à distância. Essa interação, ela não se dá somente no aspecto da modalidade, mas também das abordagens pedagógicas e a interação entre recursos tecnológicos distintos. Essa interação ela vai implicar na convivência de teorias que muitas vezes eram consideradas excludentes, né? Como é o caso da clássica oposição em torno das teorias comportamentalistas e das cognitivistas. Entretanto, mais recentemente, tem surgido o conceito de educação híbrida. Esse conceito de educação híbrida, ele se diferencia do conceito de ensino híbrido e também de blended learning. Ele emerge no âmbito das pesquisas desenvolvidas pelo GPDU lá por 2006, a partir da compreensão do conceito de hibridismo fundamentado em Latour, bem como da análise dessas transformações digitais que vem acontecendo, né, na relação com o estudo de novas abordagens das ciências cognitivas, especialmente a cognição inventiva, proposta por Virginia Kastrup. E vai se atualizando, então, na leitura de outros autores, como Serres e Di Felice. As principais diferenças, então, que nós estabelecemos entre a educação híbrida, o ensino híbrido e o blended learning, estão relacionadas à perspectiva epistemológica que fundamenta o conceito, a qual é compreendida como reticular, em rede, né, conectiva e atópica, na qual a teoria da ação dá lugar ao ato conectivo, transformando, então, as condições habitativas e a própria compreensão do humano, distanciando-se, assim, de uma visão antropocêntrica de mundo. Por educação híbrida, compreendemos, então, os processos de ensino e de aprendizagem que se constituem não a partir de uma teoria da ação numa perspectiva antropocêntrica e sujeitocêntrica e dualista, mas por atos conectivos que tecem a rede entre atores humanos e diferentes atores não humanos, numa perspectiva simpoética, ou seja, de cocriação, de cotransformação. A educação vai se construindo, então, nesse acoplamento, enquanto agenciamento de espaços geográficos e digitais, incluindo o próprio espaço híbrido, de presença física e digital virtual,
do ator humano por meio de um perfil em mídia social, personagem num jogo, avatar no metaverso, ou ainda uma telepresença por webcam, onde é a minha própria imagem, a minha própria voz que chega remotamente, né? No caso aqui, por exemplo, desse espaço onde eu estou, eu tenho uma presença digital virtual, né? Eu estou representada por um avatar e eu tenho uma telepresença por voz, ou seja, é a minha própria voz que está chegando remotamente até vocês. Mas eu posso também, nesse mesmo espaço onde eu estou, aqui, onde está a Violet Ladybird, né? Ter a presença de outros atores não humanos, tal como autômatos, agentes comunicativos, NPCs. Então, portanto, hoje nós temos na educação híbrida uma possibilidade de presenças plurais. Mas esse hibridismo, ele não se refere só aos espaços e à presença. Ele se refere também às tecnologias analógicas e digitais integradas, que juntas favorecem, então, a comunicação e a interação entre os atores humanos e atores não humanos, de forma textual, oral, gráfica e gestual. Eu tenho a possibilidade de desenvolver uma educação híbrida, onde o processo educativo se desenvolve tanto na modalidade presencial física, quanto na online. E nessa combinação, eu posso trabalhar no âmbito do e-learning, eu posso trabalhar na perspectiva do mobile learning, com dispositivos móveis, do pervasive learning, ou seja, além de estar com dispositivo móvel, eu estou pervasiva no espaço, né? Estou em deslocamento. Eu tenho a possibilidade de trabalhar com ubiquitous learning, né? Onde, através de sensores, as coisas falam de si para o humano, né? Então eu tenho essa possibilidade. E também o immersive learning, como é o caso que eu estou aqui por avatar, imersa no ambiente virtual em 3D, no mundo virtual, né? Podia ser também num massive multiplayer, né? Num game, certo? Então eu teria a possibilidade aí de articular também com o game-based learning, além, claro, do gamification learning, né? Que é a aprendizagem a partir da gamificação, que eu posso, por exemplo, ter uma narrativa, e nessa narrativa eu tenho missões que eu preciso desenvolver tanto no espaço geográfico quanto no digital. Eu posso começar, minha narrativa pode começar pelo digital, e por dentro do digital eu tenho um QR Code, uma realidade aumentada, enfim, um NPC, que me dá uma pista e eu tenho que encontrar esse elemento no mundo presencial físico. Fazer alguma ação naquele contexto, uma intervenção, e retornar para esse mundo digital virtual em 3D. Então, na verdade, eu tenho várias possibilidades de combinações que eu posso estar desenvolvendo nessa perspectiva da educação híbrida. Então, né, nessa educação híbrida, é justamente por meio dessa coexistência, né, do imbricamento que acontece entre atores humanos e atores não humanos, desses espaços geograficamente localizados e dos espaços digitais virtuais, que são perpassados por todo tipo de tecnologia, seja analógica ou digital, tipos de presenças e culturas, que essa realidade hiperconectada vai emergindo como resultado da hibridização do mundo biológico, do mundo físico e do mundo digital. Nesse contexto, se desenvolvem novas metodologias, metodologias inventivas e novas práticas pedagógicas, mais intervencionistas, reticulares, gamificadas, conectivas, ou seja, a própria hibridização me instiga a pensar em diferentes metodologias e práticas pedagógicas no contexto da educação. Mas, afinal, o que é esse ensino remoto, né? E alguns falam ensino remoto emergencial. Então, o ensino remoto ou aula remota,
ela se configura como uma modalidade de ensino que pressupõe, obviamente, o distanciamento geográfico dos professores e dos estudantes. E essa modalidade, então, ela vem sendo adotada nos diferentes níveis de ensino, desde da educação básica até o ensino superior e a pós-graduação, né, por instituições educacionais no mundo todo, em função justamente das restrições impostas pelo Covid-19, que impossibilita, então, a presença física de estudantes e professores nos espaços geográficos das instituições educacionais. Nessa modalidade de ensino, então, do ensino remoto, né, o que acontece? Há uma transposição do ensino presencial físico, ou seja, os mesmos cursos, o mesmo currículo, as mesmas metodologias, as mesmas práticas, elas são transpostas para os meios digitais em rede. O processo, ele é centrado no conteúdo, né, que é ministrado pelo professor da aula presencial física, ou seja, é o mesmo professor. Embora tenha esse distanciamento geográfico, privilegia-se o compartilhamento de um mesmo tempo, ou seja, a aula ocorre no tempo síncrono, seguindo os princípios do ensino presencial. A comunicação ocorre predominantemente de forma bidirecional, de forma unidirecional, do tipo um para muitos, no qual o professor, então, protagoniza, né? Ou videoaula, ou ainda realiza uma aula expositiva por meio de sistemas de webconferência. Dessa forma, a presença física do professor e do aluno no espaço da sala de aula geográfica são substituídas por uma presença digital numa sala de aula digital, na verdade, por uma telepresença, né, nas webconferências. No ensino remoto, o foco ele vai estar nas informações e nas formas de transmissão dessa informação. A lógica que acaba predominando é a lógica do controle, né? Ou seja, tudo que é concebido, é disponibilizado, é registrado, é gravado e pode, então, depois ser acessado e revisto. Em algumas versões, esse ensino remoto, ele acaba se assemelhando ao ensino à distância do século passado, realizado por correio, rádio ou TV, só que com o acréscimo das tecnologias digitais em rede. Na atual situação, então, em que nos encontramos, né, com as restrições impostas pelo vírus, o ensino remoto de emergência acaba sendo, na realidade, um modelo de ensino temporário devido às circunstâncias da crise. E envolve, então, o uso de soluções de ensino totalmente remotas, mas idêntica às práticas dos ambientes presenciais. Sendo que o objetivo principal, nessa circunstância, não é recriar um ecossistema educacional online robusto, né, que se aproprie de diferentes tecnologias, enfim, mas fornecer acesso temporário de maneira rápida durante o período de emergência ou crise. O ensino remoto, na verdade, ele é utilizado como uma forma de não interromper as atividades escolares. Parece quase impossível, né, nos tempos atuais, falar de uma educação que não inclua as tecnologias digitais e as redes de comunicação, não é mesmo? No entanto, essa situação de pandemia nos mostrou que nem sempre os professores têm desenvolvido as competências que permitam a ele desenvolver essa educação digital. E quando eu falo em competências, eu não estou falando só das competências digitais, mas sim de um engendramento, né, ou de um acoplamento de diferentes competências. Quais são, né? As competências da área específica do conhecimento na qual o docente é formado, então química, física, biologia, matemática, enfim. As competências didático-pedagógicas, as competências socioemocionais e as competências digitais. Ou seja, é no engendramento dessas múltiplas competências que surge a possibilidade de um desenvolvimento de uma educação digital, né? Porque isso também potencializa o pensamento sistêmico e o pensar dessas diferentes ecologias da inteligência que nós temos hoje. A educação digital, né, ela não se resume ao uso de hardware, software e redes de comunicação na educação. Nem tampouco se restringe ao desenvolvimento de um pensamento computacional, como era lá no início final da década de 80 no Brasil, né,
onde nós tínhamos a linguagem e filosofia logo, né? E basicamente era essa a possibilidade que se tinha de desenvolver um trabalho de educação digital com crianças. Mas isso hoje vai além, né? O conceito de educação digital ele vai além do desenvolvimento do pensamento computacional. Ele comporta, então, esse movimento que acontece entre atores humanos e atores não humanos, que coexistem e que estão em comunicação direta, não mediada pela representação, né? Em que nada se passa com um que não afete o outro. Então, tem esse mútuo agenciamento, né, entre atores humanos e não humanos. Na perspectiva do humano, ele resulta em apropriação, no sentido de atribuição de significado, e o desenvolvimento das competências, conforme nós falamos anteriormente. A educação digital é compreendida, então, por processos de ensino e aprendizagem que se constituem nesse agenciamento com diferentes tecnologias que podem ou não estar interligadas por redes de comunicação. E aí, no contexto de uma educação digital, nós podemos pensar num contínuo da educação, que vai desde processos de ensino e aprendizagem que são enriquecidos por tecnologias digitais ou redes de comunicação, até o desenvolvimento de uma educação totalmente online e digital, tendo variabilidade na frequência e na intensidade, tanto das tecnologias digitais quanto das redes de comunicação. Se a gente pensa que a EAD ela democratizou o acesso à educação para pessoas que, de outra forma, não teriam condições de dar continuidade ao seu processo formativo, essa é uma forma de inclusão e que favorece a perspectiva de uma cidadania. Além disso, ao ela se integrar num processo de educação à distância ou de educação online, que muitas vezes implica, ou na maior das vezes implica, na apropriação de diferentes tecnologias digitais, ela possibilita o desenvolvimento do letramento digital, potencializando, então, a conexão entre as pessoas que vai além dos espaços geográficos, né? Prolongando as formas de participação e ação social também nos espaços digitais. É importante que a gente lembre que essas tecnologias em rede, elas favorecem a liberação do polo de emissão. Lembra quando eu comentei ali do conceito de educação à distância e de educação online, né? Então, cada vez mais essas tecnologias digitais em redes, algumas plataformas, elas vêm favorecendo e incentivando essa liberação do polo de emissão, onde todos, em diferentes momentos, né, emitem, ou seja, são produtores de uma informação e podem ser também co-criadores nesse processo. E isso vai potencializar, como nós tínhamos visto antes, a reconfiguração das práticas, das instituições e dos sistemas. Assim, a gente pode compreender que essas plataformas digitais em redes, elas são fundamentais para o desenvolvimento de uma cidadania digital, pois elas acabam potencializando a constituição de redes, promovendo outras dimensões de participação e de ação social. Essa conectividade, que justamente é propiciada por essas plataformas digitais em rede, elas propiciam que as pessoas se agreguem, se conectem de uma forma muito rápida. E isso possibilita habitar vários espaços simultaneamente, como é o caso que está acontecendo aqui, né? Eu estou habitando geograficamente um espaço aqui na minha casa, no meu escritório, e estou habitando aqui um mundo digital virtual em 3D, mais especificamente um espaço do grupo de pesquisa dentro desse mundo digital virtual em 3D. A conectividade, então, propiciada por essas diferentes plataformas em rede, ela vai propiciar que as pessoas se agreguem, que se conectem de forma muito rápida. Isso faz com que o humano, né, possa habitar vários espaços simultaneamente, para além do geográfico, e em diferentes tempos. Por exemplo, eu estou nesse momento habitando o espaço geográfico, que é do meu escritório, mas eu também estou habitando
o espaço do GPDU construído no mundo digital, virtual e 3D. Eventualmente, eu também estou aqui no meu WhatsApp, né, habitando uma outra plataforma ou no Facebook, dando uma olhada o que está acontecendo aqui nessas outras plataformas que eu também habito. E dessa forma eu me conecto a outras tantas redes de pessoas, né, e isso vai potencializando a minha presença nesse mundo que, como a gente já discutiu, é um mundo híbrido, né, numa realidade hiperconectada. Então, essas tecnologias, essas plataformas, elas acabam possibilitando formas de participação direta e formas de organização entre as pessoas de maneira colaborativa, independente do espaço físico onde elas estejam, né? Para além dessas presenças que eu comentei com vocês, desses espaços hibridizados, eu também posso, com a apropriação de dispositivos móveis e de rede digital, por exemplo, transitar pela cidade e, a partir disso, ter uma outra forma de interagir com essa cidade, de me relacionar com os espaços, com a comunidade. Essa cidade, através de geolocalização e de sensores, ela pode emitir informações, ela pode me dar dados e, a partir disso, eu poder potencializar alguma ação naquele contexto ou em outro, enfim, ou numa rede digital. Então, isso vai potencializando a forma de me relacionar, né, com a cidade, com as pessoas, fazendo com que essa cidadania, então, ela se prolongue para outros espaços, né, que não só o espaço geográfico. Um exemplo de desenvolvimento dessa cidadania digital pode ser encontrado num projeto que a gente atualmente desenvolve, que se chama A Cidade como Espaço de Aprendizagem, o qual teve início lá quando surgiu o Pokémon Go. Muitos de vocês devem ter jogado Pokémon Go, né? Onde nós, então, saímos com diferentes grupos de crianças e adolescentes pela cidade para tentar entender qual era a relação que eles estabeleciam com os espaços da cidade e com a tecnologia do Pokémon Go, né? Então, nesse contexto, a gente começou a desenvolver com eles processos de apropriação desses espaços da cidade a partir de narrativas gamificadas, onde, então, em grupos, obviamente acompanhado pelos professores, essa narrativa, que eles são também coprodutores, vai envolvendo diferentes pontos geolocalizados da cidade e também pessoas da comunidade, né? Como pistas geográficas nos pontos localizados ou pistas humanas com as pessoas da comunidade, valorizando também o conhecimento e a cultura local. E assim eles vão se apropriando desse espaço da cidade e essa relação de pertencimento ela vai ficando mais intensa, de pertencimento e de comprometimento. Uma das coisas boas, se é que dá para a gente referir desta forma, que a pandemia acabou propiciando, foi essa aproximação da educação com as tecnologias digitais. Algo que há muito se vinha tentando, mas nem sempre com sucesso, porque sempre existe uma desconfiança que a tecnologia vai substituir o professor, que a tecnologia robotiza as pessoas, enfim, né? São várias as questões que habitam o imaginário das pessoas quando se fala em tecnologias digitais, quando se fala em games, mais ainda. Então, essa pandemia, né, ela não deixou alternativas para nós. Ou a educação se aproximava das tecnologias digitais, ainda que numa perspectiva de uso dessas tecnologias enquanto ferramenta, recurso, apoio para transpor aquilo que ela já fazia
no ensino presencial, que é o que nós falamos antes como ensino remoto, ou o processo educacional parava, né? As instituições paravam, as crianças não tinham como dar continuidade, criança, adolescente, jovem, adulto, enfim, não tinha como dar continuidade ao processo educacional. Então, essa aproximação, ainda como eu digo que nesse primeiro momento seja de uma perspectiva de uso da tecnologia como ferramenta, ela aos poucos vai instigando os professores nesse processo de apropriação dessas tecnologias, então, numa perspectiva que vai além dessa compreensão de uso, né, das tecnologias como ferramenta, apoio, enfim. E o sujeito, o ator humano, o professor, ele começa também a perceber que ele pode ser produtor e não somente um usuário consumidor. E com isso desenvolver uma consciência mais crítica a partir dessa apropriação das tecnologias digitais no seu próprio processo de aprender e a partir disso começar a elaborar, bom, a partir de como eu aprendo, como é que eu posso ajudar outras pessoas a aprender, né? Então, que seria a prática pedagógica. E nesse processo de apropriação, o nosso objetivo é que o professor e os estudantes, enfim, cheguem num processo de acoplamento enquanto agenciamento, né? Onde, por meio do ato conectivo transorgânico, por que transorgânico, né? Porque não se dá somente entre humanos, ele se dá também entre não humanos, né? Incluindo a própria tecnologia digitais, ele potencializa a compreensão dessas diferentes ecologias inteligentes, né? Em que o ato conectivo ele conecta essas inteligências diversas. Então, eu entendo que o principal desafio que a gente tem no âmbito da educação pós-pandemia é justamente continuar a pensar no que significa uma educação para o tempo em que a gente vive, né? E continuar a formar esses professores que tiveram uma primeira aproximação com essas tecnologias, ainda que numa perspectiva de um uso das tecnologias entendido enquanto ferramenta, para que eles possam, então, se apropriar efetivamente dessas tecnologias e se acoplar, né, nessa perspectiva de se agenciar com esses atores também não humanos e potencializar, então, a educação de forma que ela seja mais significativa para o atual sujeito da aprendizagem. E, além disso, que ela seja verdadeiramente on-life, né? Ou seja, que se possa pensar nas problemáticas e nas situações de vida, né? Nos desafios que a gente tem no mundo, na sociedade, e a partir disso desenvolver um processo de educação que não vai ser nem online nem offline, né? Mas vai ser on life. Então, nesse contexto, eu acho que o conceito de educação digital, de educação híbrida, ele é potente para nos ajudar a construir essa nova educação, né? Essa educação on-life, que certamente vai exigir de nós novas metodologias, novas práticas pedagógicas, novas formas de pensar currículo, cursos, repensar a forma como a gente desenvolve pesquisa, repensar as próprias instituições educacionais. Enfim, acho que já me estendi demais. Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e espero nos vermos em breve, seja nos espaços presenciais físicos, seja nos espaços online das mídias sociais, seja nos mundos virtuais, enfim.
né? Vocês me encontram nesses diferentes espaços. Mais uma vez agradeço e até mais.